boa. Olá pessoal, bom dia! Hoje aqui mais um encontro legal para conhecermos e discutirmos mais sobre política, né? É muito importante que a gente aprenda cada dia uma coisa nova. E hoje eu estou com um convidado super especial, que é o professor Cláudio Couto, professor aqui da GV como eu. Ele é cientista político, dá aula de ciência política. Ele coordena o mestrado profissional de gestão e política pública aqui, que é um curso maravilhoso. Quem se interessar, por favor, pesquise e venha. Então, a vibe dele é pesquisar instituições políticas e comportamentos políticos. Tudo bom, professor Cláudio? Tudo bom, muito obrigada, um super pesquisador. É um prazer ter você aqui. Bom, e hoje o bate-papo, claro, sobre instituições políticas e comportamento político. Perfeito. Então, eu vou deixar você fazer a introdução da maneira que você achar melhor, mas conta pra gente assim, o que é esse teu campo de conhecimento e de pesquisa que você gosta sempre de falar, porque eu vejo você falar bastante da questão dos partidos, de financiamento de partidos, de cartel dos partidos, que você até falou da literatura hoje pra mim. Fala um pouco qual que é esse teu campo que você tanto pesquisa e discute. Bem, eu trabalho na área de instituições e comportamento político. Instituições são as regras do jogo político, né? Como ele funciona, como é que os atores políticos precisam se comportar, quais são os incentivos que eles têm para se comportar de uma maneira ou de outra, né? E isso envolve uma série de coisas. Isso pode envolver as regras eleitorais, e aí, consequentemente, o sistema eleitoral, funcionamento das organizações políticas do Estado, do Congresso, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, da relação entre eles, o funcionamento interno das casas, o funcionamento dos partidos, né? Tudo isso tem a ver com as instituições. E claro que as instituições, elas não são um continente vazio, né? Tem coisa dentro. Tem coisa dentro e as coisas dentro são pessoas, Sim. né? E as pessoas se comportam politicamente de alguma forma. E o que a gente faz quando lida com o comportamento político é ver de que maneira exatamente as instituições, elas direcionam esse comportamento, como que as pessoas tendem a se comportar de uma certa forma. Claro que a gente fala tendem, porque as pessoas podem fazer, no fim das contas, o que acham melhor, o que querem fazer, mas tudo tem consequências. Claro. Né? Se, por exemplo, atualmente o governo optou por não construir uma coalizão no Congresso, a gente tem um sistema que se chama presidencialismo de coalizão. Né? Ou seja, não se trata exatamente de uma escolha do presidente ter ou não ter uma coalizão. É a maneira como essas instituições funcionam, como isso digamos, organizado para operar. Se o presidente decide não ter uma coalizão, é uma escolha dele, ele pode fazer isso. Agora, haverá consequências. E as consequências provavelmente terão a ver com a maneira como ele se relacionará com esse Congresso, como esse Congresso vai conduzir a sua agenda, a possibilidade maior ou menor de aprovar as políticas que o governo deseja. Essas são as consequências. Adorei isso. Você sabe que eu vi o filminho passando, porque é isso Imagina. mesmo. Essa bagunça que está acontecendo é justamente por essa falta de construção, de como as coisas funcionam no presidencialismo de coalizão. Agora, conta uma coisa pra mim. Vamos começar a falar dos partidos, então. Porque você falou de todo um ecossistema, eu vou chamar um ecossistema político. Então, o que eu tenho visto lá na minha curta experiência é que muitas vezes a gente percebe que os deputados eleitos, eles estão muito vinculados a seguir o voto do dirigente do partido, não por convicção, mas muitas vezes pela questão do dinheiro do fundo eleitoral para fazer campanha política e tal. Então isso me causa uma certa estranheza, né? Porque eu entendo que cada partido tem um viés, tem regras, tem os valores, eu entendo isso. Mas quando eu vejo um deputado que votaria de um jeito e passa a votar de outro, porque a resposta é essa, senão eu não ganho dinheiro para fazer campanha na próxima eleição, eu queria saber como é a tua visão sobre isso. Eu vou deixar aberto também para você poder... Como você vê isso? Você acha que isso sempre foi assim? Isso é uma tendência, pelo menos desde que a gente tem esse financiamento público insano. Como é que você vê isso para mim, Cláudio? Conta para mim. Olha, eu acho que mesmo que nós não tivéssemos o financiamento público, isso ainda ocorreria de alguma forma, né? E por que isso? Porque o partido tem uma série de prerrogativas, uma série de poderes que fazem com que ele consiga, se ele assim quiser, disciplinar os seus membros. Então, por exemplo, um parlamentar que não vota do jeito que o partido quer. Isso. O que o partido pode fazer? Como a gente tem visto acontecer frequentemente no vários Congresso, agora, né, na reforma. E na reforma da Previdência. Você pode tirar o parlamentar de uma comissão onde ele gostaria de estar,
né? Você tira dele relatorias que ele gostaria de fazer, né? Você pode, inclusive, também não ameaçar que não dará recursos para ele fazer a sua próxima campanha. Você pode tirá-lo de instâncias partidárias, aplicando punições dentro da organização partidária. Ele pode expulsar. Pode, inclusive, expulsar. Pode impedir que ele seja candidato na próxima eleição, sem expulsar. Ah, pode? Pode, porque não existe candidato nato. A gente tinha até uns anos atrás... Mas se ele quiser mudar na janela, ele pode? Não, ele pode mudar, mas se ele permanecer no partido, para além do prazo de filiação mínima que ele tem que ter antes da eleição, e o partido achar que não deve lançar o candidato, não lança. Não dá então, esse candidato, esse político, ele pode ser punido de diversas formas pelo partido. É isso que faz com que o partido mantenha a sua disciplina interna. E a gente vê no Congresso que, historicamente, os partidos são disciplinados. Eles têm lá uma disciplina, quando a gente mede orientação do líder partidário e a maneira como o partido vota, de sempre mais de 80%. Os partidos são disciplinados. No Brasil, apesar das pessoas muitas vezes imaginarem que não são. Agora, disciplina não significa que está todo mundo concordando o tempo inteiro com aquilo que o partido diz. Mas significa que as pessoas preferem seguir a orientação do partido ou não seguir, porque sabem, para usar de novo a expressão, que haverá consequências. Você pode fazer o que você quiser, agora o partido pode te punir também. E eu acho que é por isso que as pessoas se comportam dessa forma, por isso que os partidos têm disciplina. Por um lado, pode ser um problema quando a gente pensa no parlamentar individualmente como representante dos seus eleitores, mas por outro, é o que faz com que os partidos funcionem como partidos, como organizações. Muitas vezes, obrigando os seus membros a não fazerem tudo aquilo que eles querem, mas aquilo que o partido como um todo decidiu. Claro que a gente tem que perguntar, mas o que é o partido como um todo? O partido como um todo é a maioria da bancada, por exemplo, dentro da Casa Legislativa? O partido como um todo envolve uma direção que vem da direção do partido fora do Legislativo? Ou o partido como um todo significa, na verdade, a vontade do dono do partido? Cada partido vai ter uma lógica. Nós temos partidos que têm uma vida interna mais efetiva, que as coisas são realmente debatidas internamente. Nós temos partidos que têm um cacique que manda em todo mundo, ou partidos que têm lá um grupo de caciques que manda no resto, enfim. E tem partido que aí também pode ser, como a gente está vendo agora acontecer com o partido do Presidente da República, uma balbúrdia, para usar uma expressão da moda. Uma balbúrdia porque, afinal das contas, as pessoas não se entendem e o partido não tem direção alguma. É isso que pode muitas vezes acontecer. E a gente vê as consequências que isso traz para a maneira como o governo funciona, já que se trata do partido do Presidente da República, e para como o próprio partido opera no Congresso. Então, eu diria, é sempre uma escolha talvez dilemática. Se por um lado, cada um faz o que quer, não existe partido. Agora, é claro que se o partido engessa todo mundo, aí o problema mas será que então que aquelas pessoas deveriam estar naquele partido? Se elas, na realidade, nunca concordam com a posição do partido, então elas estão no partido errado. Aí é melhor mudar de partido mesmo. Eu concordo com você. Eu acho, e inclusive eu acho a instituição partido político muito importante, até porque representa. Mas o que eu me questiono lá, e eu queria ouvir tua opinião, até porque, assim, você estuda isso há bastante tempo, No meu caso, não. Eu estou chegando lá e estou vendo uma prática que eu fico assustada às vezes. E eu queria ouvir tua opinião, porque quando você está ali e lá como as decisões são tomadas, por exemplo, o que vai ser votado, eu brinco que eu chamo de ditadura dos partidos, porque a gente recebe uma pauta que tem ali na semana anterior, que eu já acho um absurdo, como é que assuntos complexos são em 2, 3 dias, a gente conhece as coisas, ainda que você tenha uma liderança ótima, que faça a nota técnica, eu acho pouco tempo esse planejamento raso. Só que daí chega na terça-feira, que é o dia que a gente votaria algumas coisas, eles têm uma reunião de líderes, do colégio de líderes antes, e muda tudo aquilo. Eles colocam não sei o que, regime de urgência, e começam a desenterrar coisas da cartola, eles resolveram ali, muitas vezes a gente está lá, e a gente sabe que vai votar, se não na hora, quase na hora. E isso eu acho uma afronta. Eu acho assim um desrespeito com todos os 502 que estão ali, que não estavam na reunião de líderes, talvez um pouco menos. Mas assim, este funcionamento que muitas vezes a gente percebe que não há um interesse coletivo, que não há... Você não está vendo um bem comum, você não está vendo o que é urgente para o nosso país mesmo, você está vendo coisas ali que para mim, eu, Adriano, olhando e falo, gente, isso de urgente não tem nada. São coisas que a gente percebe que o líder tal pediu, o líder tal mandou, foi protocolado a semana passada. Como você vê esse funcionamento e esse poder excessivo em decisões desse colegiado, que eu sei que são líderes e têm o poder para decidir, mas quando não estão representando, pelo menos na minha visão,
a população brasileira. E quem os elegeu, como é que você vê isso? Olha, acho que essa é uma questão realmente importante. Por quê? Porque uma parte fundamental de qualquer democracia é o processo de deliberação, ou seja, de debate das questões, de amadurecimento das questões. Se você tem decisões muito concentradas em alguns líderes partidários, sem que o conjunto dos parlamentares participe desse processo, você acaba não tendo deliberação nenhuma. Você tem uma imposição de um pequeno grupo ao resto, usando justamente esses mecanismos dos quais nós falamos antes, para poder impor essa vontade dos líderes. E aí, claro que a representação fica prejudicada, né? Porque como é que eu vou representar bem meus eleitores se eu não posso discutir as questões que vão ser decididas, né, para poder amadurecer uma ideia, prestar contas a eles do que foi decidido, se eu sou obrigado, na realidade, a receber ali uma ordem unida e chegar lá e cumprir. Você mata o processo de deliberação. Inclusive, muitas vezes, a pressa que você mencionou. A pressa não para, claro, evitar que você decida as coisas levando anos e anos e anos. Não se trata disso. Mas num tempo mínimo necessário para poder se fazer uma discussão, se fazer um debate efetivo sobre as coisas, né? Se justificar que aquelas decisões sejam realmente as melhores e que aí, claro, se votem para o interesse público. Porque senão fica uma decisão dos donos do partido, dos caciques, né, das lideranças, sem um processo de representação propriamente dito. Eu acho isso muito triste. O abuso de autoridade foi, assim, eu me senti tratorada, porque inclusive a gente estava esperando a lei chegar ali, mas a gente pensou que fosse o que estava no Senado no primeiro semestre, e eles tiraram da cartola lá um ali, e eu fui falar com o relator, antes, eu falei assim, escuta, podemos discutir isso? Não vou mudar uma vírgula. Recebi uma encomenda e vai ser aprovada desse jeito. Isso foi falado para mim. Então, assim, não ouvi dizer, foi para mim. E eu me senti tratorada, desrespeitada, e eu acho que todos os parlamentares que estavam lá, mas é assim que está funcionando. Então, assim, eu fiquei indignada, mas eu sei que isso faz parte de um processo, e como ao abuso de autoridade, vários outros, porque não foi dado o direito de discutir, de discordar, e boa parte dos parlamentares nem leu, não conseguiu nem ler, porque chegaram com aquilo às 6h30 para ser votado às 8 da noite. Então, sim. Agora, é lógico que aí também tem uma outra coisa, que é a dinâmica maioria-minoria, né? Claro. Se você tem uma maioria que é a favor de uma proposta e a minoria discorda, aí a minoria, ok. A tendência é que a minoria seja de alguma forma tratorada mesmo, claro, né? Atropelada. Agora, o ponto é não haver o debate, não haver a discussão. Mas é isso. Não se apresentarem as razões, que são as razões pelas quais aquilo lá deve ser votado ou não. Né? E aí você mata uma boa parte da própria democracia. Né? Porque afinal de contas o que você está tendo é um processo de decisão, um decisionismo, para usar uma expressão, que simplesmente não leva em consideração os interesses, as ideias, os pontos de vista diversos que estão presentes dentro do Congresso. E o que mais me chocou, e aí a gente entra em outro lado também, que como você bem disse, não discutiram, não teve contribuição, porque a Casa do Povo não acrescentou uma vírgula naquela lei que veio do Senado. Pois é. Mas uma vírgula não tirou nada, ainda que fosse reformado depois, mas nada, não se discutiu. Muitos votaram sem saber o que estavam votando, seguindo o mecanismo que a gente já falou anteriormente. Sim. Agora, o chato também é o outro mecanismo que acontece lá, a história de votação nominal e votação simbólica, eles se recusaram a fazer votação nominal. Foi combinado que não teve votação nominal, e teve aquela discussão do pedido de nominal que foi negado, aquilo ali que você deve ter acompanhado. Então, isso, usando o exemplo do abuso de autoridade, acontece de uma maneira recorrente. Por que você acha que acontece isso e esse jogo regimental e como as coisas funcionam, inclusive para não dar ao eleitor o direito de saber como o seu deputado votou? Porque muitos ali não queriam votar aquilo. E como foi simbólico, a gente foi atropelado. Independentemente de ser maioria, porque mesmo maioria ou minoria, né? Porque no meu caso eu sei que eu sou minoria, mas nesse caso. Mas lá, dentro do mecanismo, eu não sei se é maioria ou minoria, dentro do abuso de autoridade. Porque a gente viu lá muita gente revoltada. Nem todos falam. Então, é um processo que, como você acha que a gente consegue sair dessa problemática, Cláudio? Olha, não sei se a gente sai. Animador. Para falar a verdade, né? Porque o que você tem, evidentemente, no caso do voto nominal, é uma coisa que é usada estrategicamente, né? Você vota nominalmente quando você quer expor o outro, né? É para isso que você vota nominalmente. Você vai ter que prestar conta do seu voto. Né? E é por isso que ele tem aquele interregno de 1h30, que você não pode pedir um outro voto nominal, né? Enquanto não passa o período, se você já pediu, é 1 hora, na verdade, né? Você tem que pedir
dando esse intervalo. O pessoal pede justamente estrategicamente para saber por uma coisa sem importância. Sem importância nenhuma, por mérito ser simbólico, porque não deu tempo. É claro, você pede uma coisa sem importância, aí quando vem a questão quente, aí você vota simbólico. E aí o ponto é um pouco contrário. Se você usa o voto nominal para expor os outros, você tenta usar o voto simbólico para não se expor. É isso. Né? É isso. Justamente, quer dizer, é uma questão controversa, vai dar polêmica, eu posso ser criticado por isso, vamos tentar votar simbolicamente, porque aí você dilui a responsabilidade e ninguém vai ser chamado exatamente a prestar contas ao seu eleitor sobre aquilo. É claro que, quando você pensa no grosso da votação legislativa, a votação simbólica tem uma função também, né? Que é questões que não são controversas serem votadas rapidamente. Né? Isso faz sentido para questões realmente que não são controversas. Sim. Mas você tem um jogo parlamentar em que você, quando tem uma questão muito controversa, você tenta votar simbolicamente justamente para driblar a controvérsia. E eu acho que é isso que aconteceu nesse caso e, sinceramente, vai continuar acontecendo. Não é uma peculiaridade, vamos dizer assim, do parlamento brasileiro, né? Isso é, na verdade, uma característica do jogo parlamentar mundo afora. Né? Essa tentativa, muitas vezes, de se esquivar das questões que envolvem polêmicas. Né? Agora, claro que há matérias que não poderiam ser votadas assim. Se fosse lei complementar, se fosse uma emenda constitucional, aí você teria que votar nominalmente. Como era lei ordinária, você pode votar dessa forma. Revolta do mesmo jeito. Mas vamos lá. Agora eu vou passar para uma outra pergunta também que tem a ver com a questão do fundo eleitoral. Né? Como eu disse para você antes, apesar do meu partido ser contra o uso de fundo de dinheiro público, eu consigo entender existir um fundo eleitoral para dar acesso, para ser uma coisa mais democrática. A minha pergunta para você é assim: como você vê esse mecanismo, que a gente já falou que os donos dos partidos, os caciques, eles têm muito poder para definir quem recebe ou não recebe. Como a gente está falando de dinheiro público, como você vê a questão de um dono de partido poder receber 100 milhões, 120 milhões de dinheiro público para fazer campanha política e perpetuação no poder, se ele concentra tanto poder de definir, sem regras claras, sem critérios transparentes, por que deu 2,5 milhões para um, por que não deu nada para o outro, por que deu 100 mil para outro? Como você vê isso e como você acha, e se você acha isso sadio ou uma maneira da gente escapar disso? Porque a Lara, na explicação dela, eu achei muito bacana, ela trouxe um exemplo da Alemanha, onde parece que os eleitores contribuem, parece que eles distribuem uma parte do dinheiro para fazer campanha, de acordo com esse incentivo popular, de acordo com esse termômetro. Mas aqui no Brasil a gente não vê isso. E como você vê usar recurso público, bilhões, com esse mecanismo na mão de dono de partido? Eu acho isso problemático, acho que isso é um defeito do funcionamento da democracia, que também não é uma peculiaridade brasileira, é um problema mais geral. Né? Partidos que... Tanto que existe aí toda uma discussão na literatura sobre partidos políticos, sobre sistemas partidários, que chama os partidos contemporâneos de partidos cartel. Né? Porque eles criam um espaço de não competição justamente naquilo que diz respeito a essa obtenção de recursos públicos. Né? Não é só o dinheiro do fundo partidário, do financiamento eleitoral. É também, muitas vezes, o recurso público do ponto de vista do acesso a empregos públicos, do acesso a organizações no Estado, exatamente. Tudo isso faz com que os partidos, nessa esfera, muitas vezes, eles não entram em competição, não concorram. Autoanistia. Exatamente. Você vê partidos que são adversários ferrenhos, mas são melhores digamos, amigos em questões substantivas envolvendo outros temas. Mas quando entra nessa questão, eles operam conjugadamente. É uma área aí, digamos, de sobreposição dos interesses comuns da classe política profissional. O que você teria que fazer para tentar minimizar esse problema? Você teria que, primeiro, forçar os partidos a serem mais democráticos internamente. Porque essa coisa do cacique definindo para onde vai, mostra que o partido não tem uma democracia interna real. E aí, claro, ele dá dinheiro para você, que é amigo dele, mas não dá dinheiro para o outro, que não é. Significa, na verdade, que ele está priorizando uns e outros. No nosso sistema eleitoral, isso talvez até fique mais complicado. Por quê? O sistema eleitoral de lista aberta, ele tem uma vantagem, no certo ponto de vista, que é o eleitor ele vota naquele candidato que ele acha que o representa melhor. Por outro lado, é uma lista, como o nome diz, aberta, em que você não tem muito como saber, você eleitor,
como é que o dinheiro da campanha de cada um daqueles candidatos do partido foi distribuída pela liderança partidária. Você não sabe quem é prioritário e quem não é muito claramente. Sim. Claro que se um candidato aparece muito mais na propaganda, na TV e no rádio do que o outro, você imagina que aquele cara é prioritário. Mas essa campanha mais capilar, material de campanha, cabos eleitorais, escritórios eleitorais que estão às vezes espalhados por um amplo território, com recurso que o partido transfere, é recurso, em boa medida, de recurso público, o eleitor não tem muito como visualizar isso claramente. O que poderia evitar isso? Há mais de um caminho. Um seria, por exemplo, uma lista fechada. Porque se você tem a lista fechada, pelo menos uma coisa você tem. É absolutamente claro quem o partido prioriza e quem ele não prioriza. Quem está no topo da lista é prioritário, quem está no fim da lista não é prioritário. E é o partido que decidiu isso e está dizendo para o eleitor, ó, se você votar aqui, esse partido eleger 5 pessoas, saiba, são os 5 primeiros da lista porque são os 5 favoritos do partido. Com a lista aberta, os 5 favoritos do partido são os que receberam mais dinheiro. Mas o eleitor não tem muito como ver isso com clareza. Nesse sentido, o sistema de lista aberta, ele é mais opaco do ponto de vista daquilo que o eleitor percebe do que o outro sistema, que tira a liberdade do eleitor de escolher quem ele prefere, mas por outro lado, deixa mais claro quem que o partido está priorizando. Você tem um trade-off aí, né? Você tem uma situação em que para ganhar de um lado, você tem que perder do outro. Não há muito uma solução perfeita, né, para esses dois. E essa é a questão das instituições, né? Toda escolha institucional normalmente envolve um trade-off, né? Você ganha de um lado, você perde de outro. Agora, outra questão seria talvez uma legislação partidária que obrigasse os partidos a terem mecanismos internos de consulta aos seus filiados, aos seus membros, para obter o recurso público. Ah, você quer o dinheiro público? Então você vai ter que ser mais democrático internamente. Se você não quiser ser democrático internamente, ok, mas você não recebe o recurso público. Se você tivesse esse tipo de coisa, você pelo menos evitaria o poder tão concentrado na mão dos caciques. Você poderia ter primárias internas, você teria consulta aos filiados, consulta aos diversos membros do partido que vão ser candidatos, e aí essa alocação de recursos poderia, eventualmente, ser feita de uma maneira mais democrática. Claro que toda regra que você cria, alguém tenta encontrar uma escapatória, né? Tenta encontrar uma alternativa para burlar a regra. A gente viu agora com essa história das candidatas laranjas, né? Da parte feminina que tinha que ter candidatas e que os partidos encontraram modos de burlar. Agora, claro que se aparece, isso pode ser sancionado também. Agora, você fica o tempo inteiro correndo atrás da burla. É muito difícil. E por isso que eu acho que o mecanismo talvez seja realmente forçar os partidos a terem mecanismos internos de democracia. Porque aí você reduz o poder dos caciques. Agora, me fala uma coisa, quando você estava falando do cartel de partidos e tudo, você acha que se a gente mudar o sistema de eleição para distrital misto, sei lá, eu queria que você falasse, você acha que isso seria melhor ou pior, falando especificamente dessa oligarquização de partido? Ou não faz diferença? Eu acho que não necessariamente faz diferença, porque vamos imaginar que a gente adotasse o voto distrital, né? Distrital simples. O que o cacique do partido poderia fazer é definir, na verdade, quem vai ser candidato em cada distrito. Você não muda, hoje ele decide quem vai ter mais dinheiro e quem vai ter menos. Na lista fechada, ele decidiria quem está no topo e quem está embaixo. Em todo o sistema, se o partido continua sendo controlado por algum cacique, ele vai ter um peso importante. Daí a coisa da democratização, que me parece a única forma de você realmente evitar esse tipo de coisa. Tem um mecanismo interno na lei dos partidos para aumentar essa democratização com prévios. É fácil, você condiciona o dinheiro a isso. Seria lindo. Né? Difícil aprovar, né? Difícil aprovar porque os próprios caciques controlam o processo de aprovação, né? Aí o que a gente tem que ter é algum tipo de pressão da própria sociedade, um debate público mais efetivo sobre isso. É isso. Né? Para você... Vamos pensar também esses partidos de aluguel. Você está me dando ideias. São ideias. Vamos fazer muitas audiências públicas trazendo a sociedade para essa discussão, porque eu acho importantíssimo. E pensar como é que essa democratização realmente acontece. Né? Exatamente. Esses partidos, às vezes, nanicos, que a gente não entende muito bem por que alguém criou. E aí você vê que aquele partido, muitas vezes, tem sempre aquele mesmo indivíduo que é candidato a prefeito, a presidente, a governador. Fala, qual é a função desse partido? Provavelmente é obter recursos do fundo partidário. É essa a função dele. Ele vende, de certa forma, vagas para candidatos, cobra alguma coisa aí também, recebe o dinheiro do fundo e vira um grande negócio. Pequenos partidos, grandes negócios, né? É isso que acaba sendo. Agora... 34? Não, depois mudou, né? Por conta da cláusula de barreira, eles enxugaram, fundiram, eu nem sei quantos são, mas eram 35 partidos. Pois é uma quantidade muito grande de partido que
Qual é o motivo? Claro que você não tem 35 posições políticas completamente diferentes, né? O que você tem são 35 empresas. É isso mesmo. Né? É esse o ponto. É isso Todo mesmo. partido é uma empresa, é uma empresa de políticos profissionais. É mesmo. E até, vamos dizer, de um certo ponto de vista, tem que ser mesmo, porque ele tem que funcionar como uma empresa de maneira organizada, estruturada, Claro, com boa estratégia, boa gestão. Tudo isso tem que estar presente. Agora, a pergunta é outra, interessa para a sociedade 35 partidos? É essa a coisa. Né? E se não interessa, tem que haver mecanismos de redução. Até entendo que, nos últimos anos, desse ponto de vista, foram aprovadas regras que tendem a produzir uma certa redução desses partidos a médio e longo prazo. O fim da coligação proporcional, a cláusula de desempenho, né? A alocação de recursos, os mais variados, de acordo com esse próprio desempenho eleitoral, mas não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra. Até acho que aquela cláusula de barreira que foi derrubada pelo Supremo anos atrás, se ela já tivesse sido implementada lá atrás, a gente teria um processo de enxugamento. Né? E às vezes menos é mais. Né? Eu faço uma comparação, digo que o grande número de partidos sobretudo para o eleitor, como aquele cardápio de pizzaria que tem 65 tipos de pizza. Não dá nem pra ver, você vai nas primeiras só, né? Exato, porque é muita informação. Você mussarela, calabresa, marguerita e portuguesa. Exato, o resto você nem olha. É verdade. Né? Porque é muita informação, você vai no que você conhece. É verdade. Então essa grande quantidade de partidos tem esse problema. Né? Ela, na verdade, não leva o eleitor mais alternativas. Ela simplesmente tumultua a escolha. Acho que esse é o ponto. Mas enquanto tiver tanto dinheiro, vai continuar sendo um ótimo negócio. Exato. Né? Deixa eu te falar, vou te fazer, eu acho que já caminhando para o final, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho bem difícil, mas eu queria ouvir a tua opinião. Dentro desse quadro que a gente conversou, né, de muitas coisas para discutir, para ter debate com a sociedade, para melhorar, tanto de financiamento como de funcionamento dos partidos, cartel dos partidos e tudo, você acha que, em sua maioria, os deputados que estão ali, né? Estão ali, a gente está falando de deputado federal especificamente, vamos pensar nos 513. Você acha que eles representam os seus eleitores? Olha, acho que parcialmente, né? É claro que há vários parlamentares que conseguem efetivamente ser uma voz dos seus eleitores, porque eles têm uma atuação destacada, porque eles de fato procuram se articular politicamente, levar as demandas dos seus eleitores, influem no processo decisório. Sim. A gente pode dizer, esses aí, de fato, são deputados que representam. Agora, quantos são eles? Pois é. Eu acho que é uma elite do Congresso que consegue influenciar esse processo. Uma parte dessa elite do Congresso, entretanto, opera por seus próprios interesses de classe política profissional. E veja, eu não acho errado a política ser uma profissão. Eu acho que, na realidade, é inevitável que a política seja uma profissão, na medida em que as pessoas se dedicam àquilo de forma integral, de tempo integral. E aí, todo mundo, quando faz uma coisa em tempo integral, vira um profissional daquela coisa. Até aí é o problema, não é o problema, a meu ver. O problema é a falta, como seria também nas profissões, de uma boa regulamentação que evite o abuso. Se não é a história do médico que prescreve o medicamento, do laboratório que financia a viagem dele, é o mecânico que inventa um defeito no seu carro que não existe. Né? O autolegislar é atuar em causa própria. E aí não há representação. Porque se o político atua em causa própria, e não em prol dos seus eleitores, ele não representa. E muitas vezes o que a gente nota é isso. A gente nota ali um contubernio entre políticos que defendem seus interesses específicos e simplesmente inventam algum tipo de satisfação ao eleitor que sequer é real. E aí os interesses concretos não são levados adiante. E claro, também existe aí uma massa de parlamentares que influencia muito pouco no processo decisório. Eles fazem número, eles votam, né? Mas influenciar mesmo no processo, a gente sabe que é muito pouco. Né? E aí, consequentemente, a representação também é prejudicada. Quem deveria, desse ponto de vista, de fato representar, talvez não seja o parlamentar individual, mas seja o partido. Mas nem sempre o próprio partido também representa. Para ele representar, ele tem que ter, pelo menos, uma bandeira clara, que mesmo que o parlamentar individual não seja tão importante, o partido carregue aquela bandeira. Né? E aquela bandeira seja reconhecida pelo eleitor. E o eleitor possa, na próxima eleição, votar em qualquer candidato do partido. Porque sabe que vai ser aquilo, aquela cartilha. Exato, que aquilo vai ser levado adiante pelo partido como um todo. Então talvez... são poucos partidos que são assim lá, viu? Pois é, esse é o ponto. Se o partido na realidade não tem nenhum caráter, é macunaímico, né? Vai pra lá, vai pra cá, sim. Você não tem uma representação efetiva. Né? Porque, claro, você pode representar de diversas formas. Você tanto pode se sentir representado com o deputado
ou vereador, se for no nível municipal, que leva para você um benefício muito concreto. É o cara que asfaltou a rua, é o cara que trouxe uma melhoria para a minha região, e é legítimo isso também. Claro. Eu acho que isso faz parte do processo de representação. Ou você pode, na realidade, influenciar a grande política pública, que também é uma forma de representação. Agora, se você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, aí não tem representação nenhuma. Nossa, gostei da tua resposta. Agora a última, que não tem nada a ver com o que a gente falou, até porque acho que o tempo já deu. Olha só, então, tá vendo? Tá, estamos super cronometrados hoje. É, porque você tem o teu compromisso ali e eu vou dar aula daqui a pouco. Deixa eu te fazer uma última pergunta, que agora é uma preocupação minha. Eu lembro que na minha campanha, que foi a primeira, então assim, a experiência que eu tenho, eu fiquei muito chocada com a questão de compra e venda de voto, né, das pessoas, tá? Depois eu li outro dia que vários países têm esse problema e que aqui no Brasil, essa cifra que estava lá, que você vai saber melhor do que eu, está em torno de 40% de compra de voto. Então, o objetivo aqui não é nem entrar em assunto de educação, nada disso. Mas assim, eu lembro que quando eu ia, eu falava, as pessoas falavam assim, você só veio aqui pedir meu voto, você só vai votar daqui 4 anos. Eu lembro que eu olhava para a pessoa e falava assim, você não precisa votar em mim. Mas, por favor, não venda seu voto. Escolha alguém aqui da tua região que você conheça e que você possa acompanhar o trabalho e que vá representá-los bem lá, os interesses de vocês. E eu falei você deve ter ganho muito voto assim. Será? Talvez. Eu tinha uns que olhavam pra minha cara e falaram, não, eu vou votar em você. Porque assim, eu realmente não estava com essa intenção lá. Mas eu via coisa, porque muitos falavam, não, eu vendi. Tem gente que vende para 2, para 3, para 4. E só consegue entregar para um, né? E só consegue entregar, ou para nenhum, porque nem para votar. Né? Mas aí, quer saber, aí o eleitor faz muito bem, porque quem tá querendo comprar o voto é um mau elemento. Com certeza. Engana todos eles e vota no que merece. É um castigo. A minha preocupação, e é justamente talvez por ser professora, eu fico assim, como você acha que a gente atinge e conscientiza essa população que não tem minimamente essa consciência? Nem se for para não vou votar porque é uma maneira de protestar, ou eu vou votar em alguém que minimamente atenda a algum critério. Como você acha que a gente escapa disso? Porque eu fico assustada. Tem muitas pessoas que eu falo assim, como é que essa pessoa foi votada? Eu fui viajar para um estado muito pobre recentemente, e lá todo mundo era muito claro, aqui todo mundo compra voto, aqui todo mundo compra voto, todos que estão lá ali compraram voto, e é uma coisa que me choca, né? Porque a gente acha que só está em alguns lugares e está por toda parte. Como você vê isso e como a gente sai disso? Olha, é uma luta difícil. A gente, claro, tem toda uma legislação para punir a compra de votos. Até poucos anos atrás foi aprovada uma legislação mais dura em relação a isso. Eu acho que os eleitores, primeiro, né, tem que ter muita clareza quanto ao fato de que alguém que está querendo comprar seu voto não presta. Então, se você tem um político que quer comprar o seu voto, você sabe que na realidade ele não é um político honesto. Porque o político honesto não compra voto. O político honesto tenta te convencer a votar nele. E o que eu acho que é esse o jogo. É te dar boas razões para você votar nele. E não querer te corromper. Porque na verdade ele é corrupto e ele quer corromper você como eleitor. Então eu acho que esse é um primeiro sinal. Na realidade o político que tenta comprar voto já deu uma boa indicação para o eleitor como não votar. Então ele já tem aí um indicativo. E aí procure uma alternativa. Procure aqueles que não fazem isso. Aqueles que efetivamente vão te representar lá dentro. Porque se ele está te comprando, na verdade ele está muito mais interessado em si mesmo do que em qualquer outra coisa. E cá entre nós, isso que ele te dá é muito menos do que ele poderia te dar se ele efetivamente atuasse como alguém preocupado com o interesse público. Com certeza. Na realidade, vender voto, além de ser um ato errado moralmente, é uma burrice. Porque afinal de contas você está contribuindo para um sistema que vai te prejudicar, que não vai te trazer ganhos. Vai te trazer ganhos se você tiver alguém de fato trabalhando por você lá. E esse que vai trabalhar por você não precisa te comprar. Você acha que esse despertar da sociedade, que a gente está vendo que as pessoas estão participando, seja por causa das redes sociais, o pessoal está comentando, está sabendo o que acontece, mesmo aqueles que não gostam de política, não querem se envolver com isso, estão vendo o que está acontecendo, eles têm mais acesso. Você acha que, de uma maneira geral, a sociedade brasileira como um todo, não estou falando só do miolinho, estou falando, você acha que a gente tem caminhado bem nesse sentido, a gente está evoluindo, nossa população está acordando para isso, inclusive para questões como essa que a gente falou, ou você acha que ainda é uma coisa muito incipiente? Não, eu acho que em parte está sim, A gente vê hoje as pessoas discutindo política muito mais do que faziam alguns anos atrás. Talvez às vezes até exagerando na dose, no sentido de que vira uma briga em vez de ser um debate. Eu acho que, mas
Em parte, talvez isso seja um elemento do processo, né? As pessoas, na medida em que saem da letargia, de uma situação em que elas eram apolíticas, que elas acham política a coisa mais chata do mundo, para uma situação que elas começam a se interessar, talvez muitas vezes elas percam um pouco a mão e se radicalizem. Mas eu entendo que talvez parte de um processo em que em algum momento esse aprendizado vai produzir uma possibilidade, sim, de participar da política, mas de uma forma mais positiva, de uma forma mais aberta a dialogar com o outro. Mesmo que discordando dele, mesmo que divergindo, mesmo que sendo um adversário dele na política. Mas percebendo que o outro não é seu inimigo, é um outro cidadão que tem ideias diferentes das suas, eventualmente interesses diferentes dos seus, mas que está ali para debater também. Exatamente. Então eu acho que desse ponto de vista há uma melhora de fato, né? Acho que tem que passar esse momento de excesso de radicalização, mas há uma melhora porque pelo menos hoje as pessoas se importam mais com isso. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final. Quero agradecer muito o professor Cláudio Couto aqui, que nos deu uma aula. Vou tomar a liberdade de te chamar para outro bate-papo em breve, porque eu acho que é muito bacana, assim, ter essa discussão, trazer... As pessoas precisam começar a pensar nisso, elaborar isso, porque eu acho que a gente está numa construção dessa consciência política, As pessoas precisam saber como as coisas acontecem, porque acontecem, e refletir sobre isso, não é isso? Porque para votar bem, agora que vem a gente tem eleição municipal, é importante que as pessoas saibam, assim, escolher bem seu candidato, independente daquilo que acredita, naquelas pessoas que sabem, como você mesmo falou, que vão representá-lo bem. Eu acho que essa que é a grande importância. Te agradeço muito, obrigada. Olha aqui. Né? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Voltamos no próximo encontro legal, tá bom? Em breve. Muito obrigada.